Graças a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Juízes. Espírito Santo de Capítulo Deus. 11, Juízes, capítulo 11. Aleluia. Juízes, capítulo 11. Aqueles que acharam, diga graças a Deus. Graças a Deus. Esperar que se acharem. Todo mundo aí? Vou estar lendo aqui, tá? Minha versão, eu vou ler, deixar minha Bíblia aberta, mas eu vou ler a versão que eu tenho no telefone, né? Deve ser um pouco diferente da sua, mas o contexto é o mesmo, amém, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Senhor. Jefté era um guerreiro corajoso. Era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté da terra de Tobi. Bem, a igreja pode se sentar. Tentar me apegar aos gols que eu fiz, né? É difícil, mas vamos lá. Eu gostaria nessa noite de nomear essa mensagem, titular ela como: se você está na casa, você tem direito. Amém? Glória a Deus. Amém. Quando nós vamos, quando eu li essa história, é uma história já conhecida talvez por muitos, né? Que têm hábito de ler a Bíblia, e aqueles que se interessam por uma história bíblica de sua preferência. Eu confesso aos irmãos que a minha história de preferência é de José. Eu aprendi a gostar do livro, né, de Gênesis, e ler a história de José através de uma discussão entre o pastor Robson e o pastor Henrique, dizendo qual deles achavam qual era a melhor história da Bíblia. E eu estava entre eles, eu era novo convertido. E eu tive o prazer de ler todo o livro, e eu gostei muito da história. E confesso que a história de Jefté é uma história muito conhecida. Eu mesmo já li outras vezes. Mas o Senhor me trouxe, nesta tarde, eu estava em casa, né? Minha esposa foi almoçar fora. E eu preferi ficar em casa, porque eu queria estudar um pouco mais sobre esta palavra, né? Porque o Senhor já tinha gerado algo no meu coração a respeito. Eu li um texto, eu li uma frase, né? Uma postagem no Instagram, e essa postagem me fez ir buscar fazer uma leitura muito rápida, né? E eu quis me aprofundar um pouco mais no texto. Quando nós vamos ler a história, nós vamos, muitas das vezes, nos identificarmos muito com esse personagem. Por quê? O texto, nós lemos, vai dizer que Jefté era filho de Gileade, filho de Mispa, da terra de Gileade. O significado, né, do seu nome vai dizer que Deus perdoa ou Deus liberta.
Mas quando nós vamos olhar a história desse jovem, né, nós vamos ver que ele passou por alguma dificuldade que talvez muitos de nós passamos também. Talvez nós não vamos nos identificar muito com a história da raiz de Jefté, porque a história vai nos contar que seu pai, né, vai se deitar com uma prostituta. E Jefté veio ao mundo desta maneira. Mas passado de um tempo, nós vamos perceber que seu pai, Gileade, ele vai e busca Jefté para que Jefté venha morar em sua casa. E Jefté agora ele tem um lar. Mas quando nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor, ela vai nos revelar que agora a família cresce. E a esposa de Gileade vai dar luz aos outros filhos que nascem dentro da casa. E agora nós vamos ver um jovem que cresce em uma casa conturbada, em uma casa que tem um problema, e pior, que o problema é ele. Porque quando nós vamos ver, analisar a Bíblia, nós vamos ver que com o crescer da família, o aumentar desta família, né, nós vamos perceber que Jefté ele vai começar a ter uma vida oprimida. A Bíblia vai nos mostrar um jovem que cresce no meio de um lar, né, onde todas as forças são contrárias, para que ele não se prevaleça, para que ele não sobreviva sobre aquela família. E eu quero conjecturar que a infância de Jefté foi uma infância muito difícil. Imagine, pois, você, né, ser filho de uma prostituta e você ser trago para dentro de um lar, aonde a sua madrasta não gosta de você, aonde os seus irmãos não compactuam das mesmas brincadeiras, dos mesmos sentimentos. E nós podemos entender a palavra de Deus nos inserindo uma criança crescendo conturbada, com a sua mente cauterizada por problemas, talvez não por parte de seu pai, porque talvez muitas das vezes seu pai até queria intervir, mas a Bíblia vai dizer que a família cresceu. E criança, irmãos, ela não escuta muitas vezes os pais, né? Quem é pai aqui muitas vezes sabe. Às vezes nossos filhos, eles vão em algum lugar, eles ficam perto até mesmo de algumas crianças que os batem, beliscam, e daqui a pouco eles voltam, e a gente chega na prisão, não faça, não vá. Mas a criança ela tem disso, ela tem a sua inocência. E eu conjecturo aqui, Jefté agora ele indo brincar com seus irmãos, e os seus irmãos virando as costas para ele, os seus irmãos negando um abraço, negando uma afeição familiar. E aquele moço ele vai crescendo nesse contexto. E a Bíblia vai dizer que com o passar do tempo, né, Jefté ele começa a entender qual era o seu papel dentro daquela casa. A Bíblia vai dizer que ele já nasceu como um guerreiro. E a Bíblia vai nos mostrar um jovem forte, um jovem valente. Porque não é qualquer um que sobreviveria dentro de um lar conturbado como esse. Pois a Bíblia vai também nos mostrar que, por outra parte, após o seu pai ter trago ele para dentro da sua casa, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos, né, tentaram o expulsar da sua casa. Mas isso vai acontecer um pouco mais para frente. Falo isso porque daqui já dá para nós perceber tamanha era a diferença entre eles. Tamanha eram os sentimentos que não rolavam entre irmãos. E nós podemos ver ali uma família muito conturbada, uma família problemática. E o ponto-chave dessa problemática toda era Jefté, porque ele era o filho de uma prostituta, um filho de uma relação extraconjugal. E agora nós vamos ver um moço crescendo, né,
veio de uma família que situa em uma região, né, a terra de Gileade. E quando nós vamos estudar um pouco, né, falar sobre essa terra, alguns vão dizer que esta terra, qual era a característica desta terra? É trazer cura ou amenizar a cura ou o problema de alguém. E quando nós vamos ver agora o moço que está numa cidade que tinha que trazer, que curar ele ou amenizar a dor dele, ele está vivendo um cenário de sofrimento dentro dessa terra. E agora o cenário vai ficando mais complicado cada vez mais, porque o texto vai dizer agora que o pai de Jefté falece. Gileade morre. E quando Gileade morre, seus irmãos se levantam contra Jefté. E aquele que tinha direitos de algumas coisas, agora ele passa, a situação se inverte, ele passa a não ter mais. Porque Jefté era alguém que era rejeitado dentro de casa, era alguém que não era bem quisto dentro de casa, era alguém que não era bem visto, era alguém que ninguém queria estar perto. E eu quero conjecturar que talvez quando eles sentassem para almoçar, todo mundo se levantava. Talvez quando Jefté entrava dentro de casa, todo mundo saía. Então nós podemos perceber quão difícil foi a vida desse moço. Mas a Bíblia vai dizer que após a morte de seu pai, os seus irmãos, eles se reúnem. Talvez juntamente com a sua madrasta, e eles decidem expulsar Jefté de casa. E a Bíblia vai dizer que eles tramam contra isso, eles tentam de uma maneira, né, fazer com que Jefté saia debaixo do lar do seu pai. Eles fazem de tudo para que Jefté saia da casa do pai. Eles tramam de uma maneira harmônica para que Jefté saia da geografia aonde Deus o trouxe. Porque só pode ser uma intervenção divina. Alguém que nasceu, né, de uma forma muito conturbada, e aqui eu quero dizer que nós temos uma semelhança muito grande com a de Jefté. Por quê? Porque todos nós somos filhos do pecado. Todos nós fomos propícios, nascemos de um caos como esse. Jefté, então, ele é alguém, né, que veio para dentro daquele lar para trazer uma discórdia, uma desarmonia. Não porque ele queria, mas era uma criança. E seu pai o trouxe para dentro daquela casa. Mas agora o seu pai já não está mais lá para o defender. Seu pai não está mais lá para tomar as dores de Jefté. E a Bíblia vai continuar dizendo que agora os seus irmãos querem expulsar Jefté de dentro da casa. Existe um problema muito grande, né, quando nós não nos identificamos no seio, no lugar da onde Deus nos colocou. Deus traz Jefté para dentro daquela família, e o texto lá atrás vai dizer que ele já nasceu um homem forte. O texto vai dizer que ele era guerreiro. E agora nós vamos ver aqui um moço acuado, um moço com medo, um moço que agora o texto vai dizer que ele quer fugir do lugar da onde Deus o trouxe para ficar. Existem pessoas que vão fazer de tudo. Satanás vai fazer de tudo, não só para nos tirar de dentro do lugar onde o Senhor nos colocou. Satanás vai fazer de tudo, não só para nos tirar de dentro da casa, mas Satanás vai fazer de tudo para nos tirar da relação, da comunhão com aquele que nos trouxe para perto. Satanás não vai se limitar em você somente sair de dentro da casa, mas Satanás vai fazer de tudo para que você se envaleda por esse mundo afora e perca total comunhão com Deus. Para quê? Para que você perca todos os seus direitos. Porque a intenção dos irmãos não era simplesmente tirar Jefté de dentro do lar, de dentro da casa. A intenção dos irmãos era tirar Jefté de dentro da geografia. Meu Deus. E quando nós nos submetemos a esse tipo de pressão,
Nós estamos muitas das vezes sujeitos a nos perder no meio do caminho. Existe um momento em nossas vidas que Satanás ele vai se levantar de uma maneira muito grande. Não só para nos tentar impedir de receber algumas bênçãos de Deus, mas vai fazer de tudo para tragar, esmagar e nos tirar da presença e também nos matar espiritualmente. Desejo de Satanás, quando ele olha para mim e para você em uma posição que o Senhor nos trouxe, ele se levanta porque ele sabe. O texto já diz que ele era guerreiro. Então, Satanás, ele conhece as suas características, ele conhece os seus pontos fortes, ele sabe o que você vai ser diante dos propósitos de Deus. Então, ele vai fazer de tudo para te tirar de dentro da casa. Mas como diz a mensagem, a temática, se você permanecer na casa, você não perde seu direito. Aleluia. Porque mesmo que ele fosse o filho de uma prostituta, mesmo que Jefité tenha sido gerado através de uma relação extraconjugal, ele não perdeu o direito porque ele era filho legítimo. Mesmo sendo filho de uma outra mulher, ele era filho legítimo de Gileade. Então ele tinha os mesmos direitos dos irmãos. Existem pessoas que nós estamos vendo dentro da casa, nós começamos a nos relacionar porque Deus trouxe essas pessoas para estar conosco, mas muitas das vezes nós estamos afastando essas pessoas. Estamos querendo que elas vão para um lugar para onde está muito mais longe de nós, porque nós achamos que elas não têm o mesmo direito que nós. Talvez eu nasci no berço evangélico, talvez eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca me prostituí. Então eu me considero somente eu, legítimo, a ter os direitos do Pai. Aleluia, Deus. Mas quando o Pai, que não dorme, nos traz para perto dele, ele não nos olha dessa maneira. Não importa se você tem 1 ano de igreja, não importa se você é novo convertido, não importa se você exerce algum tipo de ministério, não importa se você trabalha dentro da casa do Senhor, não importa se ele acabou de entrar, não importa se ele teve 3 mulheres, não importa se já foi divorciado, os direitos, se tiver dentro da casa do Pai, são os mesmos. Glória! Aleluia! Os direitos são os mesmos. E a Bíblia vai dizer que eles indagam essa história de querer tirar o irmão de dentro da casa. Eles querem expulsar Jefité, para que Jefité perca o direito que ele tinha de dentro da casa. Mas Deus manda nos dizer na noite desse dia, irmãos, ainda que a sua infância foi difícil, ainda que a sua história tenha sido amarrada, tenha sido uma luta constante, se você estiver dentro da casa, os direitos permanecem. Aleluia! Não importa o relacionamento que você teve lá fora, não importa a vivência que você teve lá fora, não importa a forma como você entrou para dentro da casa, se estiver dentro da casa, os direitos vão ser o mesmo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Pai não vai abrir mão. O Pai foi lá fora, te buscou, te trouxe para dentro da casa, para você ter os mesmos direitos. Claro, Deus. E ainda que te olhem de olhos atravessados, ainda que te julguem, ainda que te detestam, ainda que te apontem, você tem o mesmo direito. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Direito estabelecido pelo Pai. Direito de ter a mesma herança. E tem gente que olha quando uma pessoa novata entra dentro da igreja, ou uma pessoa com uma história que não foi a mesma que você teve, porque talvez você nasceu no berço evangélico, porque talvez você teve a oportunidade de ter um encontro com Cristo desde a sua infância, e talvez a sua infância, a sua juventude, a sua vida adulta foi menos difícil do que a dela lá fora, e agora você se sente no direito
de ter mais direito do que ela, que chegou agora, do que ele que chegou agora. O pai manda dizer, os direitos são mesmo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu fui buscar lá fora. Aleluia. E eu trouxe para dentro de casa, porque é filho legítimo e tem os mesmos direitos. Mas uma coisa, a gente não pode fugir do texto, ou da história, da nossa vivência, ou daquilo que pode nos acontecer. Deus, Ele só vai nos garantir esse direito se nós se mantermos dentro da casa. Aleluia. Jefité era alguém que já nasceu. Ele não pediu para nascer. Quem é que pediu para nascer? Ninguém pediu para nascer, irmão. Não foi diferente com Jefité. Ele não pediu para vir ao mundo. Foi algo do acaso, aconteceu. Ele veio ao mundo, mas agora que ele veio, a Bíblia vai dizer que ele era guerreiro, ou seja, ele não vai desistir dos propósitos. Não é porque você veio ao mundo sem pedir para vir a ele, e hoje você está passando por um processo difícil, algo amarrado, algo que você acha que não vai conseguir. Ei, irmão, você já está nesse mundo. Você não tem o direito de dizer não. Você não tem o direito de fracassar. Deus te chamou para ser vitorioso. Deus te chamou para vencer. Ele te trouxe lá de fora e te traz aqui para dentro para você ter os mesmos direitos que ele prometeu lá atrás. Glória. Jefité, ele está entre a cruz e a espada. Ele tem os sentimentos dentro dele, algo que já nasceu com ele. O desejo de vencer, o desejo de permanecer, o desejo de lutar. Mas o sistema, a pressão do sistema é muito grande. A pressão do sistema, ela esmaga Jefité. E a Bíblia vai dizer agora que ele decide fugir. Muitos de nós, irmão, não aguentamos a pressão, mesmo daqueles que estão dentro da casa. Porque Jefité, ele recebeu uma rejeição daqueles que deveriam abraçar. Jefité, ele foi renegado. Ele foi negado por aqueles que deveriam estar ao suporte. Jefité, ele não teve o amor daqueles que deveriam o amar. Jefité, ele não teve a compreensão daqueles que deveriam compreender. Sabe aqueles irmãos que nasceram dentro da casa? Aqueles que não sofrem nenhum tipo de bullying. Aqueles que não têm nenhum tipo de rejeição. Aqueles que não passou por nenhuma dificuldade daquelas que outros vêm lá de fora. Eles deveriam ter as condições, eles que deveriam ser os primeiros a cuidar. E muitas das vezes, quando nos deparamos com um irmão desse, que o Senhor traz de fora e coloca no seio da nossa família, nós começamos a virar as caras. Começamos a nos comportar de maneira egoísta. É como os irmãos de Jefité estão se comportando. E a Bíblia vai dizer que Jefité, ele cede à pressão. A Bíblia vai dizer que Jefité, ele foge, ele sai do meio ali daquele tumulto e ele vai para um outro lugar, irmãos. Talvez pensando consigo mesmo, o que vai ser da minha vida sem o apoio da minha família, sem o apoio da minha casa, sem o apoio do meu ministério, sem o apoio daquele que deveriam estar me ajudando, me acolhendo, me dando as mãos. Mas a Bíblia vai dizer que Jefité, ele foge. Ele foge da opressão da onde, irmão? Não do mundo, ele foge da opressão de dentro de casa, irmãos. O que me chama a atenção nesse texto, e eu quero comparar a igreja do Senhor a isso, que muitas das vezes, irmãos, a pressão maior não é lá de fora. O nosso maior problema não é vir lá de fora para dentro, mas é estar aqui dentro e ter que ir lá para fora, irmãos. A Bíblia vai dizer que ele encontra com alguns vadios,
algumas pessoas que não faziam nada, algumas pessoas, né, que por algum olhar, né, as pessoas que poderiam ser marginalizadas. Mas aquele que Deus chamou para ser diferente, ele é diferente dentro da casa e fora da casa. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jefté encontra um grupo de homens vadios, homens que não faziam nada. Mas a Bíblia vai dizer que Jefté vai e ele encontra esses homens. E uma das coisas que o Senhor falou comigo nesta tarde, irmãos, é que é difícil os irmãos aguentar aquele que não nasceu dentro da casa. Mas que quando ele é rejeitado, o mundo o abraça. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jefté sai, esses homens o convidam para ser o seu líder. E quem é líder dentro da igreja, aquele que Deus chamou para uma grande obra dentro da igreja, ele vai fluir até lá fora, ele vai incentivar, ele vai fazer com que aqueles que estão lá fora perdidos se acheguem a ele e sejam salvos. E se encontrem. A Bíblia vai dizer que Jefté encontra um grupo de homens. E ele começa a se relacionar com esses camaradas. Mas a Bíblia vai dizer também que agora ele começa a montar, né, a sua equipe, o seu exército. A Bíblia vai dizer que agora o povo de Gileade, eles sofrem uma opressão. E a Bíblia vai dizer que os anciões, eles vão até Jefté. E eles vão à procura de Jefté porque eles estão sendo coagidos, eles estão sendo perseguidos e eles estão sendo, né, acuados, porque a Bíblia vai dizer que o povo de Amon quer tomar as terras de Gileade. E eles se sentem, eles sabem que um dia teve um guerreiro dentro da casa. Teve um homem de Deus dentro da casa. Teve alguém de Deus que Deus levantou dentro da casa, mas que não quiseram ele dentro da casa e jogaram ele para fora da casa. E a Bíblia vai dizer que esses homens, eles procuram Jefté. E eles chamam, convidam Jefté, como se nós formos continuar lendo o texto. O combinado é o seguinte: Jefté, nós estamos tendo uma opressão muito grande. Estão querendo tomar as nossas terras, Jefté. E nós decidimos, né, trazer você, com minhas palavras, porque você é um homem de guerra. Aleluia, Jesus. E nós estamos agora confiando depositando todas as nossas forças em você. Mas eles fazem um convite e eles prometem algo a Jefté: ó, se você nos livrar, nós te apresentaremos como nosso governador, como nosso líder. Ei, irmão, lembra daquele que Deus traz para dentro de casa e que Deus diz que eles têm o mesmo direito daqueles que nasceram dentro da casa. Olha aí a palavra de Deus se cumprindo. A Bíblia vai dizer que Jefté, ele volta, na continuidade do contexto, do texto, Jefté, ele volta, ele organiza a equipe, ele governa o povo de Gileade, e a Bíblia vai dizer que o Senhor entrega o povo à mão dele, em suas mãos. Mas agora Gileade, ele vai cobrar. Jefté, ele vai cobrar aquilo que ele combinou com os anciões. E a palavra de Deus se cumpre sobre a vida dele. E ele agora, ele está como governador daquele povo. E uma das falas dos irmãos dele, quando expulsa Jefté, é assim: ó, você não tem direito na herança e não vai governar, não vai reinar sobre nós. Meu Deus. Já viu aquela palavra de alguns irmãos dentro da igreja? Ou uma das nossas posturas, que muitas das vezes nós não damos credibilidade à obra que o Senhor tem na vida de alguém, e o Senhor nos quebra, o Senhor nos faz entender que não é nós que decidimos, mas é Ele que faz, é Ele que projeta, é Ele que planeja, é Ele que decide como vai acontecer. Glória! O Santo de Israel. Não temos o direito de achar que somos melhores porque estamos dentro da casa. Não temos o direito de achar que aquele que Deus traz é inferior ou tem menos direito do que eu e você.
Deus está falando para mim e para você na noite desse dia. Se está dentro da casa, tem direito. Se eu trouxe para dentro da casa, é porque tem direito. Glória a Deus. Satanás está dando que alguns de nós tenham esse tipo de postura, como daqueles que estão dentro da casa. Aqueles que nasceram dentro da casa. Que querem expulsar aqueles que Deus traz. Aleluia. Satanás só está esperando uma ação minha e sua dessa, para tentar fazer com que aquele que sai da casa perca todos os seus direitos. Deus me ama. Satanás está rodeando, está dando volta em círculo de cada um de nós, esperando tão somente que nós colocamos os pés lá fora, para tentar fazer com que nós venhamos perder a nossa comunhão e perdermos todos os nossos direitos. Deus está falando comigo, com você na noite desse dia, irmão. Não importa a vida que levamos outrora. Não importa como nós já chegamos ao Senhor. Não importa o que nós vivenciamos antes dele. Não importa o sofrimento que tivemos antes dele. Se tem uma história de fracasso antes de Jesus, depois de Jesus, a sua história é só vitória. Glória a Deus, aleluia. Glória. Deus fiel. Está dentro da casa é vitória, irmãos. Deus fiel, aleluia. Está dentro da casa tem os direitos. E o Pai cumpre. Amém, Jesus. Obrigado. O Pai garante. Foi o Pai que foi lá e buscou e trouxe para dentro da casa. Não foi você com suas belas palavras, com as suas pregações, não foi você com seus olhares, não foi você com as suas orações. Você foi até canal de bênção, você foi até a ferramenta sendo utilizada nas mãos do Pai. Mas quem trouxe para dentro da casa foi o Pai, para ter os mesmos direitos que você. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Jefité, irmãos, ele encontra uma família que não adota como deveria. Jefité é alguém que nasceu em uma condição muito difícil e quando foi trazido para dentro da casa, ele não teve o apoio que deveria ter. Jefité foi alguém que Deus olhou para ele e disse assim: você vai ser um guerreiro, você nasceu para vencer. Não importa a geografia de onde você surgiu, não importa a localidade que você nasceu, não importa o lugar onde você foi gerado, o que importa é que eu te trouxe para dentro da casa para você ter os mesmos direitos. Está dentro da casa, tem direito, irmão. Está fora da casa, está sujeito à morte. Está sujeito à perseguição. Está fora da casa, vai sofrer. Está fora da casa, vai passar perrengue. Está fora da casa, vai ficar fora da direção. Não vai ter comunhão com Deus, vai se perder, vai perder a família. Aleluia. Glória. Está fora da casa, vai voltar para as drogas. Está fora da casa, vai se prostituir de novo. Está fora da casa, vai se divorciar. Está fora da casa, vai perder o emprego. Está fora da casa, vai perder a direção. Está fora da casa, vai perder a família. Mas está dentro da casa, tudo isso englobado está garantido porque você tem o mesmo direito. Aleluia. Você é filho legítimo. A legitimidade de Deus, ela paga toda a sua história ruim. Tudo aquilo que você passou e te criticaram, zombaram, te apontaram, não acreditaram, cuspiram, debocharam. Ei, você entrou para dentro da casa, dá glória a Deus, porque os direitos, eles foram depositados sobre a sua vida. Aleluia. Nós não merecemos, ó Deus. Quem está dentro da casa, dê glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida, levanta a sua mão. De Deus vivo. Aleluia. Está dentro da casa, irmão. Se você está dentro da casa, você não terá mais uma vida de sofrimento. Se você está dentro da casa, você não mais vai ter, não vai passar mais perrengue na sua vida financeira. Está dentro da casa, você não vai mais sofrer dentro do seu casamento. Está dentro da casa, Deus vai restituir
restituir a sua vida sentimental. Está dentro da casa, Deus vai restituir a sua vida material. Está dentro da casa, Deus vai restituir a sua saúde. Está dentro da casa, Deus vai trabalhar em seu favor, aonde quer que você colocar a planta dos seus pés. Está dentro da casa, Deus vai se manifestar em todas as áreas da sua vida. Está dentro da casa, Deus vai te levantar como homem e mulher de Deus. Está dentro da casa, seu ministério vai fluir diante da presença de Deus para a honra e o louvor do nome dele. Receba isso aí, irmãos. Deus te trouxe para dentro da casa. Milagres, aleluia. Deus te trouxe para dentro da casa para você servir de bênção para outras vidas. Tudo isso tinha um propósito da parte de Deus. Tudo isso era propósito para que Deus viesse fortalecer ainda mais a disposição e o comprometimento de Jefité perante ele. Jefité, mesmo fora da casa, quando foi expulso, ele não se envolveu com o sistema lá de fora, pelo contrário. Pelo contrário, Jefité, um pouquinho que ele recebeu, um pouquinho de tempo que ele teve com o pai, um pouquinho de amor que ele recebeu do seu pai, um pouquinho de orientação que ele teve da parte de seu pai, quando expulsaram ele para fora de casa, ele foi lá fora, ele se tornou um grande líder e ele ainda trouxe aqueles que estavam perdidos para dentro da casa. Glória a Deus. Porque todos aqueles que estavam vagando, como o texto diz, eles voltaram com Jefité. E eles participaram da conquista de Jefité. E eles se tornaram o exército de Jefité. A Bíblia vai dizer que Jefité, ele governou Gileade. Ele governou aquelas terras por 6 anos. E a Bíblia vai dizer que Jefité, ele teve uma morte louvável. Ou seja, Jefité, ele cumpriu o propósito de Deus. Alguém que foi rejeitado, ainda estando dentro da casa. Alguém que teve seus direitos negados. Alguém que não acreditaram nele, debocharam dele. Alguém que foi rejeitado por os que nasceram dentro da casa. Deus se colocou de pé e disse: eu trouxe para dentro de casa porque tem os mesmos direitos. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Deus trouxe uma palavra de despertamento para a igreja. Não somente porque muitas das vezes nós estamos nessa condição de receber, de ajudar pessoas que Deus traz para dentro da casa. Mas Deus também, Ele está nos despertando a dizer que todas as nossas bênçãos, todos os nossos direitos, como herança, nós só teremos se nós estivermos dentro da casa. Aleluia. Quando Jefité saiu de dentro da casa, ele se sentiu mais abandonado ainda. Mas ele foi acolhido por alguém que olhou para ele, um grupo de pessoas que olhou para dentro de Jefité, viu a postura e o comportamento de Jefité e disse assim: eu quero ser igual a ele. Talvez aqueles homens olharam para Jefité e disseram assim: eu não conheço ele, eu não sei qual é a história dele, não sei de onde ele vem, mas nós queremos fazer dele o nosso líder. Sabe o que é isso? Significa isso, irmãos? Que Deus, muitas das vezes, Ele vai nos proporcionar ir a alguns lugares onde pessoas vão se identificar com a nossa história, com a nossa vida, ou simplesmente Deus vai mostrar quem nós somos para aquelas pessoas e nós vamos servir de canal de bênção para a salvação de outras vidas. Eu não quero dizer que Jefité, ele foi expulso de dentro de casa porque foi o propósito de Deus para lá fora buscar aquelas pessoas.
Jefté ele saiu de dentro da casa porque os de dentro expulsaram ele. Mas Deus, mesmo olhando para nós e vendo que nós não merecemos, nós não somos dignos, ainda assim ele disse: se estiver dentro da casa, você é filho legítimo. Se tiver dentro da, se eu trouxe para dentro da casa, é porque você tem os mesmos direitos. E os direitos que Deus te entrega, amigo, na noite desse dia, os direitos que Deus fala na noite desse dia para você, é que você não será vencido pelas artimanhas de Satanás. Oh, glória a Deus. Satanás vai tentar roubar aquilo que está em suas mãos por direito, para fazer com que você pereça, porque que você saia da direção e perca a comunhão com Deus. Mas Deus quer dizer para mim e para você na noite desse dia: permaneça na casa. Permaneça na casa, não saia da casa. Não saia da casa, porque se você sair da casa, você vai passar dificuldade. Mas dentro da casa, Deus te garante, porque você tem direito. Amém? Eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Peço à igreja que receba desta porção e as palmas. Louve o nosso Senhor em nome de Jesus. Amém?